Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o jogo entre Santos 0, né? Curitiba 3. Antes eu peço que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho para notificação, inscreve no canal, tá? Galera, é jogo terrível esse jogo do Santos hoje, às 11 horas da manhã. A torcida compareceu em peso, claro, porque os ingressos foram vendidos completamente. Então a torcida atendeu ao pedido que Neymar também tinha feito um vídeo pedindo para a massa santista aparecer em peso lá na Neoquímica Arena, na capital de São Paulo. E aí com isso foi vendido todos os ingressos e a massa branca tava lá, todo mundo presente para assistir esse jogo. E foi decepcionante, né? O Santos logo aos 5 minutos tomou o primeiro gol e aí já começou perdendo, tomando 1 a 0. Depois, com dificuldade de criar, com dificuldade de fazer o propor jogo que fez na casa do Curitiba, pela Copa do Brasil, que conseguiu fazer os 2 a 0 e eliminar o Curitiba da Copa do Brasil, foi lá e tomou os 32 minutos do segundo gol. E aí com isso ia tomando 2 a 0 no primeiro tempo. E aí no final do primeiro tempo, o Santos faz um pênalti e acaba que o Curitiba consegue ampliar o placar e fazer 3 a 0 e sair para o intervalo ganhando de 3 a 0 com uma atuação do Santos terrível, péssima, comparada do que foi no Couto Pereira pela Copa do Brasil. E aí na volta do intervalo, né? No segundo tempo, o Santos ele volta um pouco mais agressivo, tenta fazer o gol para poder diminuir o placar, né? E tentar ver se conseguia voltar para o jogo, né? Para buscar pelo menos um empate ali, né? Só que o Curitiba soube dominar o jogo do Santos todo e com isso o Santos não conseguiu essa vitória. E ainda por cima teve uma lambança, né? Que eu vou chamar de lambança, um erro da arbitragem, que foi a troca que Neymar estava na beira do campo sendo atendido e acabou que ele ia voltar para a partida, só que o juiz recebeu um papel com a substituição que era de outro jogador e ele colocou como Neymar para ser substituído e entrada de Robinho Júnior, sendo que era para ser Escobar e quem saiu foi Neymar. E com isso, como ele já tinha feito a substituição e Robinho Júnior tinha entrado, Neymar não podia voltar, né? E aí Neymar ficou até o final do jogo questionando esse erro, né, do árbitro ali que levantou a placa errado, com o número errado, que não era para ser Neymar, era para ser Escobar. Escobar ele sai de lá do canto, do lado do campo e vem pro outro lado do campo de cá, né, onde tava o banco de reserva. E aí, quando ele tá chegando, o juiz bota como Neymar que era para ser substituído. Mentira, era para ser Escobar. Tá, e com isso, né, além desse erro da arbitragem, o Santos voltou a ser aquele Santos terrível, horroroso, né, que vinha sendo no início da temporada. E agora, depois de 7 jogos sem perder, a gente achando que o Santos ia melhorar depois de 2 vitórias seguidas, volta a ser aquele Santos horrível e perde a visibilidade de 7 jogos sem perder e volta novamente a perder no Campeonato Brasileiro e tá com risco de entrar nessa rodada na zona de rebaixamento, tá? E aí, galera, para esse jogo, né, o Santos, ele foi com a seguinte formação, né, pra partida, que é o seguinte, foi Gabriel Brazão no gol, né? Aí, lateral de zaga. Na lateral e direita, ele foi com o Mike e não com o Igor Vinícius, tá? Ele foi na lateral esquerda, ele foi com o Escobar mesmo, que é ali, né? Tá no lugar de Vinícius Lira, que tá fora da temporada. E na zaga, ele vai com Lucas Veríssimo e Adonis Frias, porque Luan Pérez, ele foi relacionado para a partida, só que como ele tinha sofrido uma lesão na mão, tudo, o Cuca quis poupar ele e aí não colocou ele para iniciar o jogo. E no meio-campo, né, ele vai com o Gustavo Henrique, que voltou depois de lesão, né? O Gustavinho, que é o garoto da base, e vai com o Ilharão, porque João Schmidt
e Gabriel Menino sofreram lesão e só vai poder voltar depois da Copa, tá? E na frente ele vai com Moisés, Roleiser, Gabriel Bom-Tempo e como centroavante Neymar. Como eu já falei, não tem como jogar Neymar e Gabigol juntos, porque não dá para os dois voltar a marcar os dois juntos. Só dá para marcar 9 jogadores, não dá para marcar os 10. Então seria 8 marcando, tá? E aí ficaria 2 sem marcar. Nesse caso aqui é um só sem marcar, no caso fica 9 marcando e 1 sem marcar. Aí é menos complicado, tá? E agora vamos pro jogo. Vamos lá, vou explicar a situação. Na partida, né? O Santos, logo nos 5 minutos do primeiro tempo, sofre um lançamento, né? Do jogador do Curitiba. E aí o cara pega um arranque e aí consegue, né? Abrir o placar e fazer 1-0 pro Curitiba. E aí depois disso, pronto. O Santos estava até jogando bem. Tava demonstrando um pouco igual a partida que a gente fez no jogo passado pela Copa do Brasil, que eliminou o Curitiba na casa dele lá no Couto Pereira. Só que aí o Santos sempre tem aquele probleminha, as falhas de atenção e falhas em alguns posicionamentos. E aí com isso, ao decorrer do jogo, o Santos também tentou empatar o jogo, né? Fazer seu gol para empatar o jogo, para quem sabe até virar o jogo, né? E dar alegria, tentar dar alegria à sua torcida, que foi em peso, né? O estádio lotado, os ingressos esgotados, e a torcida ouviu o jogador, né? No caso foi Neymar que pediu, lá fez tem até um vídeo, e aí a torcida atendeu e foi. E aí com isso, né? Quando chega ali aos 32 minutos do segundo tempo, o Santos novamente falha e aí sofre o segundo gol. E aí com isso o Santos já ia perdendo de 2-0, né? E aí o Santos, de vez de tentar marcar em cima, tentar diminuir o placar, né? O Santos tentava, mas no último terço sempre errava. Aconteceu alguma coisa de errado com o Santos hoje. E aí, quando chegou ali aos 39 minutos, o Santos só faz um pênalti em cima do Curitiba. E o Curitiba consegue aumentar o placar e termina o primeiro tempo 3-0. E aí o Santos sai pro intervalo tomando 3-0. Sai vaiado no primeiro tempo. Com um primeiro tempo terrível. Terrível. De muitas falhas. Tá? E aí, galera, no segundo tempo, né? Cuca fez alguma substituição. Ele tira Mike para botar Christian Oliveira, né? Ele tirou Gustavo Henrique para botar Luan Pérez, que Luan Pérez mal acaba de entrar. O cara do Curitiba dá um chute, a bola bate nele, ele cai no chão meio desacordado, tá? E aí teve que sair, ele conseguiu ainda se levantar, andar, mas teve que sair de ambulância, tá? Porque ele tava meio desorientado. E aí, com isso, na regra do futebol, né? Que todo mundo aí, quem sabe de futebol, sabe que quem toma bolada na pancada de cabeça, né? Na cabeça, o time tem uma substituição extra. E aí, com isso, o Santos pôde substituir. E aí, substituir colocou João Ananias, tá? No lugar ali na defesa. E também ele tirou o Ilharão para botar Barreal. E Barreal ainda no segundo tempo toma o cartão vermelho, ainda é expulso. Tá ali no finalzinho já. Então, outra coisa que o Santos também tá agora, sem Barreal pro próximo jogo, tá? Sai Moisés para a entrada de Gabigol, que ainda estava Neymar no campo. E também, no caso, saiu Lucas Perry, né, para entrar Ananias, né, como eu já tinha falado. E aí, galera, no segundo tempo, né, teve essas substituições aí. E o Santos não conseguiu fazer nada. Nada que diminuísse o placar. Para poder pelo menos tentar ainda sonhar com empatar, né, o jogo. Né? E tentar entrar no jogo para tentar ver se fazia mais 3 gols para poder empatar. E pelo menos sair com empate. Nem isso conseguiu. Acabou que o juiz
no meio da partida ali, quando o Neymar, ele foi no beira do gramado, recebeu uma massagem na perna, na coxa, não foi nada de grave, nada de lesão não, só uma dorzinha mesmo, de leve. Aí quando o cara tá fazendo a massagem, o Cuca bota pra fazer a substituição, e a substituição era pra ser Escobar sair pra entrada de Robinho Júnior. E acabou que o juiz que levantou a placa, ele substituiu o Neymar. E aí, como o Robinho Júnior tinha entrado, Neymar não podia mais voltar, porque ele errou o número, né? E no papel, você vê que a comissão do Santos coloca lá no papel 31, entendeu? E aí ele errou e não quer assumir o erro dele. E como já tinha substituído, não pode mais voltar, né? Neymar não podia mais voltar para a partida, né? E aí é um erro gravíssimo, porque Neymar ia continuar até o final da partida, entendeu? E mostrar um pouco mais seu futebol para a convocação que já é amanhã, entendeu? Que ele pode ser convocado amanhã para a Copa do Mundo. E se ele for convocado amanhã para a Copa do Mundo, hoje é o último jogo dele, porque ele vai ser poupado até a Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo ele vai ver se ele vai terminar o contrato dele até o final do ano, ou se ele vai dar uma pausa, repensar aí, né, e ver se vai reincidir seu contrato antes de acabar a temporada, entendeu? E aí com esse erro que a arbitragem faz, né, que já é uma porcaria essa arbitragem do Brasil, né, com todo jogo, não falo só do Santos, qualquer jogo do Brasil, tirando de Palmeiras e Flamengo, é um erro, né? Todo jogo nunca melhora, entendeu? Essa arbitragem hoje foi um erro gravíssimo, porque o cara podia terminar o jogo em campo, aí não termina por causa de um erro, de uma substituição errada que o juiz que levantou a placa fez. Pô, sacanagem aí com o Neymar, né? O cara queria mostrar seu futebol no seu último jogo. Provavelmente o último jogo, né? Porque se ele for convocado, vai ser o último jogo dele. Pra ele ser poupado, pra poder focar pra Copa. Pô. E aí com isso, né? O Santos já tinha jogado mal. Erros atrás de erros. Desatenção atrás de desatenção. Entendeu? E acabou que o Santos termina a partida tomado 3-0 pro Curitiba, né? Depois de vir de duas partidas seguidas de vitória, uma contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e o outro pela Copa do Brasil no próprio Curitiba, que eliminou o Curitiba na casa deles. E aí poderia ter ir para a terceira vitória seguida, só que acabou desatenção de novo, aquele Santos que não cresce, não faz nada, porque também o que acontece na diretoria tá afetando em campo, tá? E aí acabou que 3-0 pro Santos, e o Santos agora, nessa rodada, tá com risco de entrar na zona de rebaixamento, porque se o Grêmio empatar com o Bahia ou ganhar, o Santos entra na zona de rebaixamento. Então o Santos tem que torcer pro Bahia ganhar para poder continuar fora da zona de rebaixamento e não entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, né? Para poder trabalhar bem para a próxima rodada, poder tentar ganhar e se distanciar da zona de rebaixamento. Então, galera, esse foi o pós-jogo, né, de Santos 0, Curitiba 3. Essa vergonha do Santos, né, e a vergonha também da arbitragem, tá? Brasileira, como sempre. Então, obrigado por quem assistiu, compartilha, comentem, ativa o sininho para não perder notificações, se inscreve no canal, tá? Espero vocês nos próximos vídeos e falou!